Estamos de volta no terceiro bloco, Vínculos, aqui na TV Mundo Maior. E aí estávamos contando a história aqui, né, dos dotes culinários do Alessandro, né? E o quanto vocês, né, Alessandro, compartilham também o trabalho, o serviço do lar lá, né, em casa, né? Como é que é isso aí? E os dotes culinários aí, que eu fiquei sabendo que você tem aí. Vamos dizer assim, a vida me convidou a aprender de alguma forma, lavar, passar, cozinhar, né? E aí com isso eu vim aprimorando algumas coisas, eu sempre gostei de comer, então isso só facilitou nesse sentido, né? Mas eu acho que esse processo, que é muitas vezes a pessoa fala como é que funciona. O próprio processo de você cuidar das coisas, né? Lavar, passar, cozinhar, é um processo terapêutico e muitas vezes as pessoas não sabem disso. Até muitas vezes dentro do processo terapêutico, dentro da sessão, eu oriento que a pessoa faça algumas atividades que promovam esse processo de autoconhecimento. Uma delas é a cozinha, né? Na culinária, você saber respeitar os alimentos, você tem um aprimoramento e um aperfeiçoamento de quem você é. Eu até falo que normalmente eu sou meio que faxineiro de almas, né? Porque no processo terapêutico a gente vai ensinar o outro a fazer essa reforma íntima, essa lapidação ou essa higienização. E nada mais justo do que você olhar também para o seu lar, para o lugar onde você vive e fazer isso, colocar a mão na massa, né? Então lavar um banheiro, lavar uma louça, né, limpar um quintal, tudo isso faz parte do processo de autoconhecimento e de aprimoramento, né? E Valéria, isso ajuda no relacionamento? Ele cozinha bem? Como é que é? Eu sinto que ajuda sim, e diferente do que o Alessandro falou, que a vida o convidou para começar isso há muito tempo, né? Já o convidou a aprender tudo isso. Eu sempre tive uma mãe que fazia para mim, né? Então, somente quando a gente efetivamente passou a viver junto, realmente, que eu fui aprender a desenvolver alguns dotes também, né? Então eu aprendi. Foi muito difícil, porque eu fugia. Ela dá uma fugida assim. Eu fugia, porque para mim eu tinha pavor da cozinha, mas simplesmente pelo fato de não saber fazer. Então isso me ajudou, inclusive, nesse processo de lapidação, de autoconhecimento. Então tudo, de alguma forma, como o Alessandro está falando, tudo é benéfico nesse sentido, tudo propicia uma forma de autoconhecimento. Então se a gente olha para essas situações externas como uma forma de estar se conhecendo, isso nos auxilia muito. E eu realmente aprendi, dentre muitas coisas, cozinhar eu aprendi com ele. Hoje em dia... Ele fala assim, você me superou. Agora ele fala assim, já passei o bastão. E é muito terapêutico isso, sim, né? E falando em terapia, vocês comentaram, você falando sobre constelação familiar. O que tem a constelação a ver, por exemplo, com vínculos familiares, né? Como vocês podiam falar um pouquinho? A constelação está pautada em três pilares grandes, né? Que é a hierarquia, pertencimento e trocas, dar e receber, um vínculo. É uma forma de vínculo. Então, esses três pilares que a constelação traz, ela favorece você ter um aprendizado, porque ela vem como uma base filosófica e uma base prática, né? Então, porque a constelação ela é uma vivência, ela é uma parte que faz você se autoconhecer na prática, né? Então, essa terapia que ela promove, é uma terapia breve, né? Ela favorece você se conhecer. Então, ela abre espaço para você saber que, respeitando os seus antepassados, sabendo o seu lugar no seu dia a dia, né? Porque às vezes a gente troca papéis. Às vezes, dependendo da situação, a vida me convida a cuidar dos meus irmãos, ou então eu cuido dos meus pais. Se eu não souber que eu tenho que cuidar dos meus pais e dos meus irmãos como irmão ou como filho, eu posso trocar os papéis. E nessa troca de papéis existe uma diversidade de problemas que cria. Porque aí eu começo a me achar, no caso dos meus pais, eu posso me achar maior que os meus pais. Se eu me achar maior que os meus pais, consecutivamente isso gera uma série de intercorrências negativas. E até dentro do próprio relacionamento, né? Muitas vezes a constelação até nos mostra isso de uma maneira bem clara, a questão de se eu, dentro de uma relação, muitas vezes tenho um cuidado para com ele que se assemelha a um cuidado de mãe, isso é muito prejudicial para a relação. Então temos que nos olhar sempre de igual para igual nesse sentido de parcerias. Porque se eu, de alguma maneira, me coloco como sendo um cuidado maternal, isso dificulta o nosso tipo de relação, assim como vice-versa, né? Ele olhando também para mim de uma forma a esse tipo de cuidado. Então, muitas relações tendem a dar uma esfriada até por conta desse sentido, né? Tudo bem. Com essa experiência toda de vocês, né? Vocês acabaram por criar ou adotar uma filosofia de vida.
também vocês, pelo que eu conheço, vocês têm uma espiritualidade muito bacana, né? E o que aconteceu? Conta a história para nós, como vocês chegaram também a se aproximar do espiritismo, né? E o quanto tem o espiritismo colaborado na vida de vocês, no relacionamento também. Como o Alessandro fala, o espiritismo nos abraçou, né? Então, a primeira porta de entrada foi através também do programa Portal do Amanhã, né, na rádio. Foi uma maneira que foi nosso primeiro contato, talvez, com a questão da doutrina, né? Então, foi um convite a participarmos do programa, do qual até hoje, já passado alguns anos, lá estamos, né? E com isso também o trabalho do Despertar da Consciência, que também veio também nos abraçar de uma maneira muito acolhedora, e outros estudos que a gente vem fazendo nesse sentido, né? Nós utilizamos uma outra ferramenta que chama Passwork, que é uma Passwork. Passwork, a gente chama de psicologia profunda da alma, né? Então é uma outra ferramenta também que envolve a espiritualidade. O Enneagrama é uma outra ferramenta que também promove espiritualidade e autoconhecimento, né? Então são somatórias de técnicas que favorecem esse conhecimento. Tem uma das coisas que, assim, eu adoro música, então mantras, músicas, essa vivência do Oriente. Você falou de mantra, me lembrou uma história que nós conversamos antes do programa, que já conhecia um pouco, mas não muito. Para a gente chegar encerrando o programa aqui, vocês contarem um pouquinho dessa história, como foi a cerimônia de casamento de vocês. Isso, foi um pouquinho inusitada, né? Um pouquinho diferente do cotidiano. Nós fizemos a nossa cerimônia de casamento dentro de um grupo de meditação, dentro de um trabalho de mantras, né? Então, foi de uma maneira bem diferente e bem de acordo com isso tudo que essa filosofia de vida que a gente adota, algo que do qual nós gostamos muito, né? Então, foi uma cerimônia dentro de um ashram, que é um centro espiritual mesmo, né? Que ele promove, esse local promove acolhimento e autoconhecimento. Uma das ferramentas de base que eles trabalham é com o Passwork, que é para promover esse autoconhecimento. Então, renascimentos, uma série de coisas que são feitas, né? Dentre eles, os trabalhos de mantra que favorecem essa expansão da energia, de propagar para o universo, de alguma forma, a espiritualidade com harmonia, com bem-estar, com equilíbrio. Né? Sem dogmas, sem julgamentos. Porque cada vez mais eu vejo, né, eu tenho sentido o quanto a psicologia e a espiritualidade se unem, né, e o quanto uma pode, de alguma maneira, contribuir, né, uma com a outra. Tudo bem, então, olha, vocês são profissionais, psicólogos, eu queria que você passasse um telefone de contato seu, Valéria, qual que seria? Então, a gente tem o nosso telefone, nosso comercial, o 11 2989 4725, e tem também o meu contato, o 11 98147 3984. E o seu, Alessandro? O meu é 96833-5222. E o nosso trabalho também, para quem quiser procurar, tem um site, www.ocaminhodaconsciência.com.br, né? E nós trabalhamos, né? Lá vocês vão ter acesso a vídeos, coisas que nós trabalhamos e que nos convidam e que a gente vai promovendo de conhecimento. Quero agradecer então Alessandro e Valéria pela presença, por estarem aqui conosco no Vínculos. Estamos chegando ao final do programa e se você quiser contar a sua história, é bem fácil, olha, pode mandar e-mail para vinculos@tvmundomaior.com.br. Você pode acompanhar também os programas no YouTube, né? youtube.com/TV Mundo Maior ou também no Facebook/TV Mundo Maior. Vamos então chegando ao final, agradecendo a você, né, querido telespectadores, e vamos criar, um vínculo maior entre nós. Ser um sócio do Clube Amigos da Boa Nova é muito mais do que fazer parte de um grupo de pessoas. Você colabora com a divulgação do Espiritismo e da mensagem consoladora por meio dos canais da Fundação Espírita André Luiz, como a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Além disso, você possui diversos benefícios, como o acesso a conteúdos exclusivos da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior e descontos em produtos e eventos promovidos pela Fundação. Acesse amigosdaboanova.com.br/associe-se ou ligue 0800 12 18 38. Com sua colaboração, você pode fazer a diferença e nos ajudar a construir um planeta melhor. Faça parte desta causa.